Queridas irmãs, queridos irmãos, como todos sabem, nossos encontros aqui estão lastreados no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje para nós é um dia de todo especial, porque temos a alegria de receber um companheiro, trabalhador da doutrina espírita, que desde o dia de ontem está conosco. Veio aqui apresentar a obra de Lúcius, O Amor Jamais Te Esquece, em slides, em imagens, como foi a apresentação de ontem à noite. Trabalhador da doutrina espírita, autor de obras espíritas, de obra espírita, porque é a primeira de várias outras que hão de vir, falando com os espíritos. Obra esta que estará brevemente em nossa banca, uma vez que ela foi editada, foi colocada à disposição dos leitores esta semana. Praticamente está sendo lançada aqui em nossa casa. Então, nós gostaríamos que vocês pudessem receber com o mesmo carinho que recebem o Alípio, o nosso querido Américo Sucena, que falará sobre o Evangelho desta noite. É esse o carinho do Alípio? Ele é sério só nos primeiros 5 minutos. Ok, boa noite a todos. Me ouvem bem? Aí no fundo também? Ok, o tema do Evangelho de hoje, capítulo 20. Trabalhadores da última hora. Jesus, quando esteve por aqui, fez questão de deixar alguns ensinamentos, ao mesmo tempo hermeticamente fechados e da mesma forma totalmente abertos. Porque ele mesmo dizia que não podia esconder a candeia debaixo do quê? E ao fazer isso, ele evitou que muitos dos seus ensinamentos fossem alterados, porque como ninguém entendia bem o que estava acontecendo, dependia de interpretação, muitos desses ensinamentos ficaram ocultos e guardados até os dias de hoje. Portanto, quem ler alguma coisa do livro do Velho Testamento, do Novo Testamento, deixado por Jesus, pode interpretar aquele ensinamento com aquilo que já tem de conhecimento e experiência. Se vocês forem procurar livros que interpretam o Evangelho, vocês vão notar que para o mesmo capítulo há mais de uma interpretação. No caso dos trabalhadores de última hora, há uma coisa curiosa que me chama a atenção logo no início. Por que tem que ter trabalhador de última hora? Para que trabalhador? Uma boa pergunta, não é? Porque nós todos fomos convidados pelo Cristo para trabalharmos na melhoria do planeta. E se até agora não o fizemos, tem uma horinha ainda para fazer. Mas o mais interessante dessa história, sabe o que é? É o salário. Interessa saber como é que funciona? Interessa? Diz a lição que o reino dos céus é como um dono de uma vinha. Dono de vinha é quem faz vinho, plantando uva. Saiu na primeira hora do dia para contratar quem pudesse fazer o trabalho. E como combinou com todos eles pagar uma moeda de salário.
O dia começou, os trabalhadores aceitaram o pagamento, começaram a trabalhar. Lá pela 3ª hora do dia, o dono da vinha faz mais uma chamada geral. Estou precisando de gente trabalhar aqui, estou pagando uma moeda. Pagando uma moeda? Os que já estavam trabalhando 3 horas, vão trabalhar 3 horas a mais pela mesma moeda? Tem alguma coisa errada aí, não tem não? De duas uma. Ou Jesus sabia o que estava falando, ou ele não sabia. Prefiro admitir que ele sabia. Só para dar uma ideia para vocês, os espíritas acreditam na existência de esferas em torno da Terra, também habitáveis. Aquela história de que a gente não tem onde cair morto, muitas vezes, não é verdade, tem lugar para todo mundo. Tem regiões espirituais que nos aguardam do outro lado da vida. Ufa, obrigado, Senhor. Na região conhecida como Nosso Lar, que tem um livro com esse nome, livro publicado em 1944, mas a maioria dos que estão aqui não tinham nascido, inclusive esse que vos fala. Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito André Luiz, o espírito, ele fala de uma experiência que foi recebido num núcleo situado acima do estado do Rio de Janeiro, e é uma das múltiplas colônias que existem em torno de toda a Terra, nas mais variadas esferas. O curioso é que lá também se trabalha. Vocês já viram aquele comentário em velório? O sujeito olha para o caixão e diz assim: enfim, descansou. Não é bonitinho? Nós espíritas sabemos que é por pouco tempo o descanso. Porque se é um espírito comprometido com o trabalho de renovação do planeta, ele vai continuar trabalhando do outro lado. Uma coisa que surpreendeu o espírito de André Luiz, e ele nos conta isso no livro Nosso Lar, foi que os trabalhadores do Nosso Lar tinham um salário. Um salário. Vou fazer uma perguntinha aqui sem que ninguém nos ouça. Vocês gostariam de ganhar o mesmo salário do governador? Gostaria? O Montanha, quer dizer, Serra. Montanha, Serra, mesma coisa. Gostariam? É interessante. Alguém ganha aqui o salário do governador? Não precisa responder. Mas seria interessante se a gente ganhasse, não é isso? O fato é que nas esferas espirituais em torno da Terra, nas colônias dirigidas pelos espíritos do bem, você vai ganhar a mesma coisa que o governador. Em Nosso Lar, o faxineiro do Hospital da Regeneração, que é um hospital que recebe os recém-desencarnados em desequilíbrio, os trabalhadores do hospital ganham por 1 hora de serviço um bônus. Quanto é que ganha o governador do Nosso Lar? Para 1 hora de serviço, um bônus. Essa amarração da lição de Jesus com aquilo que já acontece nas esferas espirituais, onde a recomendação é que todos se unam para fazer uma sociedade melhor, lá existe isso. Aqui ainda não. Os homens ainda estão divididos. Mas nós estamos na Terra para fazer o planeta chegar nesse nível que já existe nas colônias espirituais. Gostaram da ideia? Tem alguém que aqui é professora ou professor? Levanta a mão.
O professor está tão desacreditado hoje, pede para levantar a mão, ele faz assim. A cara, coitado. O que será que vai vir? O salarinho desse tamanho, um monte de aluno com problema. Na vida espiritual, aqueles que cuidam da educação, porque também existe período infantil lá, das crianças que desencarnam nas mais variadas idades, desde o nascimento até um pouco mais tarde, o período infantil recebe educação. E aqueles que sabem mais também para os adultos que chegam lá, também ensinam, falam das suas experiências. Portanto, atenção agora, um professor na vida espiritual ganha para a mesma hora de serviço 2 bônus. Deu para animar um pouquinho aí a turma? Deu para animar? Sentiu firmeza? E se trabalha então nas regiões purgatoriais, nas regiões inferiores, aqui próximo à crosta, ou nas regiões intermediárias, ou subcrostais, aí então você vai ser milionário. Ganha 3 bônus para a mesma hora de serviço. Mas voltemos a falar de trabalho, tá bom? E de salário já chega. Ficaram animados? Vamos falar de trabalho. Ora, se Jesus faz referência a trabalhadores, é sinal que quem vem para a terra tem tarefa para cumprir. A dúvida é, qual é a sua tarefa? Qual é a sua? Qual é a dele? A dela? É uma boa pergunta, não é? Pois descubra isso. E quando você descobrir, você vai conhecer uma coisa chamada alegria de viver. Parece que tem um programa com esse nome, não tem? Alegria de trabalhar na construção do mundo melhor. O senhor Américo faz o quê? Vai fazer pizza aqui, uai. Por exemplo. Se não pode, ore em casa, à distância. Todos nós nascemos com alguma tarefa para fazer. Às vezes suportar uma esposa difícil, um marido problema, um filho problema, um bando de filhos. Às vezes pode ser essa só a tarefa e já é difícil. Mas se isso está equacionado, opa, agora eu posso cuidar de outras criaturas e ajudá-las também. Fazendo o quê? Aquela que é a sua habilidade. O Cristo não exige nada mais além daquilo que você já tem como habilidade. Eu tenho um amigo que recentemente me contou uma história interessante. Ele disse que o pai dele era uma criatura fantástica, um pai que todos aqui gostariam de ter. Ele tem meia dúzia de 5 ou 7 filhos, e esse meu amigo era filho dele. Era porque desencarnou. Todos os filhos adoravam o pai. O pai ouvia-os, nunca os criticava, ouvia-os, orientava sim. E com isso, criou um clima de confiança entre pai e filho. Todos adoravam o pai. O curioso é que quando os filhos cresceram e casaram, eles disputavam para levar o pai para casa para passar uma semana lá. Era uma briga para quem que levava o pai para casa. Por quê? Esse pai, além de ser amigo dos filhos, da esposa do filho, da mulher do filho, do marido da filha, ele fazia os trabalhos da casa, consertava um chuveiro quebrado. Ele ajudava todo mundo queria ter um pai como aquele. Incrível. Ele me contou essa história, passamos sem nos ver um tempo. Tempos depois, voltei a me encontrar com esse amigo. Eu fiquei sabendo, antes eu não sabia, que ele tinha 3 filhos. 2 meninas e um menino.
Eu não sei qual foi o assunto que ele acabou emendando e falando alguma coisa do garoto. Ele começou assim: Américo, eu tenho um filho nerd. Eu falei nerd. Nerd é um termo em inglês que a gente atribui àquelas pessoas que gostam de ficar estudando. Só tira nota 10, 9, 8. Não é isso? Certo? Nerd. O antigo CDF. O antigo CDF. Muito bem. Parece que não tem muito nerd hoje mais, né? A turma não está querendo estudar, não. Vai ter consequências isso. Vai ter consequências. Nós precisamos reagir, e esse é um trabalho a fazer ainda. Melhorar a qualidade da educação. Em casa, nas escolas, nós precisamos mexer nisso. Por quê? Há muito o que fazer, a seara é vasta e falta trabalhador. Mas aqui está cheio de gente que pode fazer alguma coisa, é ou não é? Ele me contou que lá pelo 3º ano ele teve que mudar o garoto de escola por questões de matrícula, distância da casa, e a professora recebeu, além dele, outros alunos novos, a professora de matemática, e para avaliar a qualificação das crianças, dos jovenzinhos, passou 15 exercícios na lousa, dizendo que eles fizessem os exercícios. Foi colocando na lousa, da esquerda para a direita, e os alunos novos, mais os que elas já conheciam, aproveitando a lição da aula, teriam que fazer os exercícios. Ela pediu para eles apresentarem os resultados das questões, das 15 questões que ia colocar na lousa, de matemática. Muito bem. Quando ela se vira, terminou a 15ª questão, ela se vira para a classe e nota o filho do meu amigo assim. Ela se aproximou. E aí? Eu falei para vocês fazerem os exercícios, para me darem as respostas. Eu tenho as respostas aqui. Como tem as respostas? Estão todas aqui. Ele fez as contas de cabeça e pôs as 15 respostas no papel. Ela olhou aquilo, deu uma olhada e falou: nossa, o garoto acertou. Mas disse a ele: olha, faz o seguinte, você me põe a conta aqui, vai que ele descobriu o rascunho que ela fez da prova, sei lá eu, do exercício. Você, por favor, escreva as contas que você fez para eu saber qual o raciocínio que você fez, certo? Vai demorar, professora. Não tem problema, nós estamos no começo da aula, você tem tempo suficiente. Passou 5, 10 minutos. Professora, eu terminei os exercícios. Os outros não fizeram nem o segundo. Ele já tinha terminado os 15 detalhadamente. Mas não foi esse o fato que mais me impressionou. Tem mais dois. Um deles é que ele gostava de ficar fazendo contas de matemática. Era o divertimento dele. De vez em quando ia no videogame, que ele já é da geração videogame, mas voltava sem pedir os cadernos. Os pais preocupados diziam: você precisa jogar bola, fazer exercício. Ah, jogar bola. Tá bom. Ele obedecia, ia lá, jogava bola. Algum tempo depois voltava: mãe, pai, eu já joguei bola por hoje, posso voltar a fazer exercício de matemática? Mas o que mais me comoveu é o fato que eu vou relatar a seguir. Esse meu amigo, um pequeno empresário, ele gosta de, nas horas vagas, montar uma coisa simples: telescópios. Telescópios. Ele é um aficionado do céu. Há alguns anos, 1, 2 ou 3, não lembro agora, disse ele que avisou o filho que teriam que aproveitar aquela noite para observar o céu, porque ia haver um alinhamento de planetas. E isso, visto a um telescópio, é um espetáculo de banquete de 800 soleres. 800 soleres, tá bom.
Esperou anoitecer, avisou o filho, deixou o helicóptero não, o telescópio. Falha a mente ali. Tirou o pó do telescópio, deixou pronto lá para esperar a noite chegar, certo? Quando a noite se aproxima, o céu, árvores, ele pensou assim, o melhor lugar para a gente fazer observação é de uma sacada. Como nós não temos sacada aqui na nossa casa, vamos fazer o seguinte, vamos à sacada do vizinho que viajou. Ele viajou, nós posicionamos o helicóptero, fica acima das árvores, telescópio. É um perigo esse negócio aqui. Posicionamos o telescópio e observamos o céu. E o garoto perguntou, você pediu autorização para o vizinho? Não. Então não vamos. Não vamos por quê? Não vou roubar nada, eu só vou colocar o telescópio. Isso é invasão de domicílio. Eu vou lá, não, mas eu não vou fazer nada. Não, você não pediu para ele, eu não vou. E perderam o alinhamento dos planetas. Ele não foi. A mulher mais experiente disse, porque você não falou que você pediu, ele levava e não perguntava mais. Você não falou, ele achou que era invasão de domicílio. O rapaz é absolutamente ético. Ele não é só bom em conta. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho a qualidade que ele tem, não sei fazer contas de matemática tão rápido, nem de cabeça. Às vezes troco a palavra telescópio por helicóptero. Você imagine o grau de problemas que ainda tenho para aprender. Mas todos nós estamos na Terra para desenvolver habilidades. Todos. E contando as muitas encarnações que tivemos no passado, certamente todos temos habilidades. O que eu posso fazer para melhorar o planeta? Em casa, o André já deu uma dica. Vibre no dia que estiverem fazendo a pizza, porque a energia é transferida para ela e vai favorecer. Quantas pessoas? Você fez a conta, hein? Por baixo, 15 mil pessoas. É uma coisa boba, né? Não é? Emmanuel, o espírito de Emmanuel, tem uma frase que diz o seguinte: cada bom pensamento que temos se incorpora imediatamente à euforia celular de todo o nosso organismo, no corpo de carne e no perispírito. O corpo espiritual, aquele que sobrevive à morte, sabe? Em compensação, todo pensamento negativo também dá a sua contribuição com um sinal negativo na economia orgânica. Américo, isso é uma maluquice? Não é. Quem leu e quem não leu, fica aqui a sugestão de leitura. Um livro lançado em 1949, também da série André Luiz. O livro Libertação, da Pena Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, nos conta o seguinte episódio. O mentor Gúbio, responsável pelas lições do livro, acompanhado de André Luiz e Hilário Silva, acho que é. Faz tempo que eu não li esse livro, não leio. Eles foram visitar a casa de uma pessoa com muito recurso, para atender as necessidades do trabalho que estavam fazendo aqui na crosta. Estavam aqui na Terra, os espíritos, Gúbio, André Luiz e mais um companheiro que eu acho que é Hilário Silva. Eles estavam na sala de visita daquela casa, uma casa de bom porte,
podemos dizer até certo ponto rica, e uma senhora da sociedade muito bonita, elegantíssima, muito bem vestida, elegantérrima que fala, não é isso? Estava sentada ao sofá, depois do almoço, deu aquele soninho, certo? Deu um soninho e o perispírito dela sai levemente fora do corpo. O André Luiz, observando a cena, toma um susto, porque de trás da mulher bonita estava uma bruxa. Não era outra, não era espírito que estava incorporando na mulher que estava lá. Era o perispírito da mulher. Porque as atitudes mentais da mulher encarnada não eram adequadas. Tinha o hábito de falar da vida dos outros, comentar só as coisas ruins das pessoas, sem observar o belo. Jesus também tem uma lição bonita a respeito disso. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Olha só. Porque é o olhar que deteta as impressões das pessoas. Não tudo aqui na Terra. E esta mulher, ao fazer isso repetidamente, foi acrescentando elementos degenerativos no próprio perispírito. Passa pelo corpo e chega no perispírito. Como este corpo de carne aqui, ele é meio duro na queda, a barriga cresce, mas a gente não fica mais bonitinho. Estou tentando isso faz tempo, parecer o Reinaldo Giannichini, e não consigo. Mas o perispírito é um reflexo real daquilo que a pessoa é como pessoa, o que ela faz, de todas as suas atitudes. É como se fosse uma somatória. É como se a contabilidade do universo creditasse imediatamente qualquer coisa que fazemos no bem e qualquer coisa que fazemos no mal. Está acreditado lá. Portanto, o que diz a lição? Vamos pensar bem. Vamos idealizar coisas boas. Mesmo que a gente veja uma pessoa em que a gente não reconheça qualidades, ela deve ter alguma. Ela deve ter. Porque todos na atualidade terrestre já temos algumas experiências que podem ser consideradas qualidades. Já fizeram a conta de quantas encarnações nós já tivemos, mais ou menos? Nunca fizeram? Não. Vamos fazer? Uma continha. Uma continha básica. Podemos fazer? Certo? Ok. O homem está na Terra no período humano, quando o símio superior deu origem aos corpos eretos, do Pithecanthropus erectus. Muito bem. Naquela linhagem, naquele corpo ainda embrutecido, estavam os primeiros seres considerados humanos. E a característica que diferencia o animal do humano é que o ser humanizado já pensa continuamente. Ele não desliga mais o pensamento. O animal pensa fracionariamente. De vez em quando ele desliga. Só mantém as atividades automáticas de manutenção do organismo. Essa época em que o ser começou as suas primeiras encarnações no ser humano, aconteceu entre 1 milhão e 2 milhões de anos passados. 1 milhão é o número 1 com quantos zeros? 6. 6 zeros. 1 milhão. Muito bem. Vamos fazer uma continha aqui de chegar. Eu vou errar nessa conta porque eu não tenho a média geral. Para fazer isso eu teria que ter uma média examinada de todos aqueles que desencarnaram e encarnaram para saber o tempo que dura uma encarnação e uma outra. O início da encarnação, a desencarnação e uma outra encarnação começar. Nós sabemos que o tempo de vida médio está aumentando, mas vamos supor que fosse hoje a média de 60 anos de vida na Terra, não é isso. E 40 na vida espiritual, antes de uma nova encarnação, para mais outro tanto. Portanto, a cada 100 anos eu tenho uma encarnação, certo?
Vamos dividir agora 1 milhão, porque o erro de 1 milhão de anos entre 1 milhão e 2 milhões é porque nós não temos aparelho de medida para detectar exatamente, hoje ainda não temos, mas vamos ter. Quando é que isso aconteceu? Então, 1 milhão, 1 com 6 zeros dividido por 100 dá uma ideia da quantidade de reencarnações. Vamos ver quem é rápido na conta. Quanto é que dá? 10 mil encarnações. 10 mil encarnações. Eu peguei o número menor, em vez de 2 milhões, peguei 1 milhão. 10 mil encarnações. Agora eu vou fazer uma pergunta para os homens. Só para os homens. Certo? Vocês encarnaram sempre com a mesma mulher? Não respondam, por favor. Não respondam. Agora vou perguntar só para as mulheres. Vocês casaram sempre com o mesmo homem? Não fale nada. Escutei um ufa aqui. Escutei um ufa aqui. Tiveram sempre os mesmos pais? Os mesmos filhos? A mesma sogra? Outro ufa. Muitos. O mesmo genro, a mesma nora. Nós já tivemos muitas vidas. E em todas elas nós aprendemos algumas coisas. As chamadas profissões que temos hoje e tivemos ao longo de toda a história humana é o produto dessas habilidades que nós adquirimos com o tempo. Uma somatória de reencarnações repetidas, sucessivas, alternando algumas posições sociais, fazendo experiências aqui ou ali, é isso que compõe o acervo das mais de 10 mil encarnações que todos nós já tivemos. Portanto, aqui não há ninguém que não saiba fazer absolutamente nada. Não existe isso. Mas aquela pergunta que eu fiz continua no ar. Qual é a mesma pergunta? Se eu nasço com tarefa definida para ser trabalhador, todos nascem. Qual é a minha parte nessa história de construir a humanidade melhor do futuro? Antes de responder, vamos citar um outro livro também da série mediúnica de Chico Xavier e também do Espírito André Luiz, lançado em 1944. Os Mensageiros, é o livro que segue logo depois de Nosso Lar. André Luiz foi parar, depois de ser médico na Terra, como faxineiro no hospital do Ministério da Regeneração. Lembram-se disso? Por quê? Porque não honrou a medicina que fez na Terra. O que é não honrar uma profissão? Vou dar um exemplo de um médico que não honra a profissão. Uma fila, o médico chega, o que você tem? Ah, estou com uma dor de cabeça aqui. Tá, toma isso aqui. Próximo. Alguns enfermeiros que trabalhavam com o André Luiz nas câmaras de retificação perceberam a qualificação daquele médico terrestre que não honrou a medicina, mas era muito inteligente. Era aplicado, dedicado aos sofredores que atendia, dando passes, depois de lavar o chão. Tanto que Tobias, um deles, ofereceu-se para apresentá-lo, para que ele fizesse um curso e um treinamento para realizar outros serviços. E apresentou André Luiz a Aniceto, o mentor do livro, Aniceto.
Quando Aniceto recebe André Luiz, o cumprimenta efusivamente, André Luiz, sentindo-se acolhido naquele momento difícil para ele, tremendo na base, ele pergunta: senhor Aniceto, quais são os requisitos para trabalhar? Ele diz o seguinte: há um regulamento que você tem que ler inteiro para trabalhar na equipe, mas duas coisas são exigidas. Primeira, boa vontade no servir, fazer com gosto o trabalho, para tirar do trabalho os ensinamentos que o trabalho oferece. O senhor está disposto a isso? Ah, estou disposto. Certamente o Tobias diz: ele é bom de serviço lá nas câmeras. Mas tem um outro critério. A partir de hoje o senhor não deve reclamar de absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. André Luiz ingressa no Centro de Mensageiros, faz o curso e se prepara para fazer tarefas na terra. E ele observa uma multidão. Sabe, universidades americanas, inglesas, aqueles prédios magníficos, de baixa altura, entremeados de jardins enormes, fartos de árvores, flores, plantas bem cuidadas, a grama sempre curtinha, bem tratada. Já viram isso em algum lugar? Filme, cinema, televisão. O livro diz que em nosso lar, no Centro de Mensageiros, no Centro de Trabalhadores, preparam-se milhões de servidores para o reencarne na Terra. Milhões! Em todas as áreas do conhecimento humano. Todas. E ninguém encarna na Terra sem sair de um núcleo, que é a sua origem. Todos nós estamos ligados a algum núcleo espiritual. Qual é, não importa, mas estamos. Porque na atualidade terrestre, todos nós planejamos a reencarnação. Nessa altura do campeonato, nós sabemos fazer escolhas. O Livro dos Espíritos diz que só nas primeiras encarnações é que espíritos já experientes escolhem as encarnações que vamos ter. Mas nessa altura da humanidade, nós fazemos as nossas escolhas. Portanto, a pergunta está no ar ainda. Se nós nos preparamos para fazer alguma coisa na Terra, estou falando até mesmo da profissão, que todos temos, mas não só dela, porque a profissão pode nos garantir o bolso, mas quem garante o sentimento, o coração, a necessidade de afeto é o trabalho sem remuneração que fazemos aos outros. Esse é o trabalho. E a pergunta continua no ar, para que você descubra dentro de você qual é a habilidade que você já tem que pode servir para muita gente. E quando isso acontecer, você vai sentir aquilo que nós chamamos de alegria de servir. Nesses poucos minutos que nos restam, pensem dentro de vocês, qual é a habilidade que eu tenho e que pode ser útil a muita gente que não tem essa habilidade que eu tenho. Todos vamos encontrar. Alguns, não uma só, duas, três. Tem gente que é multitarefa, já ouviram falar nisso? Faz um pouco de tudo. Mas eu tenho certeza do que estou falando. Todos nós aqui, na atualidade terrestre, temos pelo menos uma habilidade. Essa habilidade eu posso ofertar à construção do planeta melhor do futuro.
O curioso nessa história é que os espíritos sabem, os espíritos superiores e Jesus sabem o que fazer, mas não nos dizem, porque eles já aprenderam essa lição. Nós temos que descobrir por nós mesmos. Só para vocês terem uma ideia, imaginem todas as profissões terrestres, todas. É muito, hein? Todas elas tratam de entender como funcionam as leis de Deus. Querem ver? Matemática, já falamos dela aqui. Tem alguma coisa regida por matemática na Terra, no universo? Matemática é tudo. Na química, na combinação dos elementos, no grupamento de moléculas, no movimento dos astros, qualquer astro segue regras. Matemáticas precisas, com pequeno erro, porque às vezes são grandes distâncias. Não é? Outra profissão. Física é a mesma coisa. Química também. O que mais? Enfermagem. Enfermagem é uma profissão que trata com o outro, mas não só. Tem que conhecer os mecanismos biológicos do corpo, não é isso? Os mecanismos biológicos do corpo são regidos por quê? Leis concebidas por quem? Pelo Criador. Ao me dedicar a uma profissão, eu estou vendo como é que as leis de Deus funcionam. Se estiver atento, porque tem gente que passa batido nessa história. Qualquer profissão. Sociologia. Profissão difícil, não é uma ciência exata, mas diz como as pessoas se relacionam entre si, obedecendo a leis naturais, de atração e repulsão. Já ouviram falar isso? Toda a profissão terrestre é uma tentativa que o homem não sabia, agora sabe, com a ajuda do Espiritismo, de entender como funcionam as leis de Deus. Toda ela. E quando entendemos isso no universo, a vida tem um outro sabor. Porque além da pergunta, o que eu posso fazer para contribuir com a melhoria do planeta em que estou, vem a segunda e melhor parte. Além do salário. A alegria de aprender como as coisas funcionam. Nós não vamos inventar nada. Nenhum inventor inventou coisa alguma. Ô, seu Américo, o que ele fez? Ele descobriu o que já existia. Descobriu como as leis de Deus funcionavam. E isso dá um prazer enorme. Quando Edison descobriu finalmente, depois de 1000 tentativas, alterando toda hora o filamento, acho que não tem mais lâmpada de... Bom, aquela ainda tem filamento. Quando ele descobriu, depois de 1000 tentativas, com elementos diferentes, aquele filamento que suportava a queima durante algumas horas. Que alegria fantástica! Portanto, esse é o recado para todos nós hoje, enquanto estivermos em fila andando aqui até a sala de passe e mesmo depois indo para casa. Qual é a habilidade que eu tenho que possa remunerar-me, é claro, no serviço profissional, mas o que eu posso fazer a mais nas horas que me são livres para servir? E lembre-se, Jesus nos conhece a todos. Aprendi isso no livro O Amor Jamais Te Esquece. O curioso dessa história é que o presidente da nação mais poderosa do planeta, e talvez daqui a algum tempo não seja tão poderosa assim, a nação hegemônica, aquele que manda lá, não tem a menor ideia do que nós estamos fazendo aqui. Não tem a menor ideia. E ele manda para valer. Qualquer guerrinha. Mas Jesus sabe que nós estamos aqui. Porque garantiu isso. Aqueles que se reunirem em meu nome,
eu darei um jeito de estar lá. E lembre-se mais uma vez, além de nos conhecer a todos, conhece-nos pelo nome. Um dia, Bezerra de Menezes estava em sua casa. Seu filho estava doente. E se você ainda não foi assistir o filme, não está fazendo o seu dever. Porque isso também é ajudar o mundo a ser melhor. Mas se você foi assistir o filme, você viu isto lá. O filho está doente. E ele é médico. A sua esposa cuida do menino e a febre não cessa. E ele está então à cabeceira do filho. Esse mesmo Bezerra de Menezes que dá o nome a esta casa. Com certeza já pôs a mão na cabeça de todos vocês. Algum dia que vocês tenham vindo aqui, está cuidando do seu filho quando bate à porta uma mulher pobre. Ele se prepara para dar um novo banho na criança, para dar o seu remédio, para ficar velando do filho, junto com a esposa. A estranha bate a porta. Ele atende. E ela diz: doutor, minha filha está morrendo. Eu não consigo ninguém para atendê-la. Andei longos caminhos para chegar aqui e fico feliz de encontrá-lo. E ele diz: minha irmã, eu estou tão ocupado, mas doutor, se o senhor não for, ela vai morrer. No ideal do bem, não existe categoria. Ao contrário, o amor para os outros precisará ser maior do que o amor para os nossos. Ele pede que ela o espere. Vai até o quarto, olhe para a esposa, diz a ela: fique com o menino. Pega nas mãos do filho e faz uma prece. Deus haverá de cuidar dele. Confiemos em Deus. Como disse o Américo, Jesus o conhece. Pega as suas coisas, beija a criança e vai atender o filho alheio, que era também o seu irmão. O dia que a gente aprender a fazer o nosso dever deste jeito, como será diferente a nossa vida. Não desprezar os que amamos, mas dizer ao Senhor: eu te amo tanto, que eu te confio o meu maior tesouro, que é o meu filho. Porque eu sei que você cuidará dele, enquanto eu cuidarei do meu irmão, outro filho, de uma mulher que não pode pagar um outro médico.
trabalhador da última hora. Não é porque chegou atrasado ao serviço, é porque ele não despreza compromisso. E quando o compromisso aparece, desfruta dele, mais do que sofre com ele. Vai e faz tudo para salvar o filho dos outros. Como os espíritos que aqui estão, tudo farão para diminuir em cada um de vocês a angústia, a dor. Mas para que vocês, quando saírem daqui, se lembrem daqueles que Jesus não pode talvez atender naquela hora, porque tem você por perto. Quando entrarem na sala de passe, lembrem disso. Todos estamos aqui a serviço. Alguém pode pensar: sou motorista, que importância tem ser motorista? E não há talvez profissão mais nobre do que ser motorista, porque o médico faz uma cirurgia por dia, 2 ou 3, para salvar uma vida, 2 ou 3. O motorista faz 50 viagens e chega com 50 passageiros ao destino, vivos. Sou cabeleireira, que missão posso ter na terra? Sabe o que você é? Você não é cabeleireira, você é psicóloga de pobre. Porque não existe lugar onde mais gente fale dos seus problemas de desespero do que diante do espelho, enquanto você alisa o cabelo, enquanto você corta, enquanto você lava. Já imaginaram o que você pode fazer por essas pessoas? Só de ouvi-las, só de lhes dar calma, só de sorrir para elas. Você não fez faculdade, mas talvez os psicólogos que têm diploma não saibam fazer o que você faz na psicologia, porque no cabelo muito menos eles vão saber. Puxa vida, porque a gente não consegue ver estas coisas, porque a gente pensa como o mundo pensa, que ter uma missão ou ser importante é sair na televisão, é escrever livro, é falar na rádio. Não, isso não é nada perto do que vocês são. E é por causa do que vocês são que os espíritos estão aqui, mas mais ainda por causa do que o que vocês farão quando forem embora daqui. Para eles, vocês são Jesuses também. Se não são agora, um dia serão. Quando entrarem lá, sintam este abraço que o mundo espiritual vai lhes dar, para quem sabe fazer a gente lembrar que a gente pode começar com um pedaço de pão. A gente pode começar com um sim, com um não. A gente pode começar com uma velocidade adequada para que o veículo não tombe, com um tom de voz agradável para que a pessoa que nós atendemos não se espante. A gente pode começar de tantas formas. Amanhã ou hoje, a gente pode começar abraçando quem está em casa, que um dia você quis trazer aqui, ele não quis vir, e você queria tanto que ele viesse, ou que ela viesse, mas chega lá e não faz nada para cativar essa pessoa. Comece hoje, abrace-a. Você vai ver que depois de um tempo, tudo começa a mudar. Como a gente vai mudando. Bezerra já não precisa mais estar na terra. Dr. Bezerra já foi autorizado a ir para outros círculos vibratórios mais elevados. Mas está aqui, até hoje, por nossa causa. Porque acredita que nós
podemos fazer mais e sofrer menos. Pensem nisso. Muita paz. Senhor, nós te agradecemos as bênçãos espirituais que nos abraçam, que nos envolvem e ao mesmo tempo em que tratam de nós, elas também absorvem o bem que a gente puder oferecer, tanto quanto a dor, a angústia, o mal que a gente desejar se livrar. Não imaginávamos, Senhor, que ao simples sabor de uma oração feita conforme a tua orientação, sincera, simples, verdadeira, ela pudesse mudar de tal maneira a nossa existência, pudesse nos ajudar a tratar de enfermidades, a melhorar os corpos, mesmo estes que logo depois, mais cedo ou mais tarde, serão levados ao cemitério, mas também acalmarão a aflição da alma, ajudarão a gente a meditar melhor, farão a gente pensar nas pessoas que nos prejudicam ou que nos feriram e orar por elas, lembrar delas, para de verdade mostrar a nós mesmos que não somos como elas, que muitas vezes nos fazem o mal por vontade. Esta é a sublime oportunidade de começarmos a aprender que algo de bom a gente precisa ter para ser diferente daquele que humilhou a gente, daquele que fugiu, daquele que traiu, daquela que foi embora. Porque senão não adiantará nada que a gente chore uma vida inteira se a gente não dedicar 1 minuto, 1 hora desta vida a vibrarmos em favor daqueles que nos fazem o mal. Ah, Senhor, entendendo então a saúde espiritual, nós já nos daríamos por contentes em sentir que amigos invisíveis aqui estão para nos envolver, mas ainda mais felizes nós ficamos quando entendemos que a oração que fazemos, Senhor, pode ofertar algo do nosso interior, pode retirar alguma fagulha luminosa, alguma vibração honrosa, para ser levada a um hospital, a um cárcere, a um pai de família em desespero. E é isso, Senhor, que nos faz entender a importância de estarmos aqui por inteiro, a nos entregarmos nesta noite com o melhor que tenhamos. Por isso, Jesus, mais uma vez nós cantamos, nós te entregamos algo que possa pulsar dentro de nós. Só imenso já.
verdades